eu demorei um pouco para pegar o bonde de X-Men 97. Caso você não conheça, essa é a nova animação dos famosos mutantes da Marvel, lançada recentemente pelo Disney+. O programa é uma continuação direta da série animada dos X-Men que eu cresci assistindo nos anos 90. E desde que X-Men 97 estreou algumas semanas atrás, eu vi como a reação geral ao programa foi muito positiva. Pois bem, agora que eu maratonei a primeira temporada da animação, eu entendo o porquê. Esse não é um mero projeto de apelo à nostalgia. X-Men 97 resgata muito do que fez o original ser tão cativante, enquanto refina e atualiza a obra com técnicas modernas de animação e com um roteiro afiadíssimo. E talvez o meu aspecto favorito do roteiro tenha sido os diálogos. Por alguma razão, as falas dos personagens me saltavam aos ouvidos o tempo inteiro, me deixando impressionado a cada episódio. E quando eu analisei esses diálogos mais de perto, eu vi como eles não só fazem a série realizar todo o seu potencial dramático, mas também como eles honram tradições antigas dos X-Men e, acima de tudo, como eles fazem a nova animação soar muito diferente das produções de super-heróis com as quais nos acostumamos na última década. Mas para explicar como essas falas fazem isso tudo, é importante avisar que eu vou ter que dar spoilers de toda a primeira temporada de X-Men 97. Então beleza, vamos ver como o poder das palavras ajudou X-Men 97 a se tornar um dos seriados mais aclamados deste ano. Em X-Men 97, retornamos ao mesmo ponto onde a animação original parou, depois que o Professor Xavier foi dado como morto, mas com a esperança de que a raça alienígena Shi'ar poderia trazê-lo de volta. E assim resta aos X-Men seguir adiante na Terra sem o mentor deles. Só que quando o Ciclope achava que poderia ser o novo líder, todos são surpreendidos com o retorno de Magneto. E aí vem a revelação de que, de acordo com o testamento de Xavier, os X-Men agora devem ser liderados pelo próprio Magneto, apesar dele sempre ter sido o antagonista deles. Assim, vemos como o grupo segue a sua luta ao lado do novo líder, enquanto enfrentam novas ameaças e novos conflitos políticos. E já no primeiro episódio eu me surpreendi com os diálogos da série. Até porque essa foi a primeira vez que eu ouvi os personagens no idioma original do programa. Quando eu era criança e vi essa série nos anos 90, eu assistia tudo dublado. Mas agora, vendo X-Men 97 com áudio em inglês e legendas em português, eu reparei como a dublagem brasileira lá atrás, por mais memorável que seja, também acabou escondendo pequenos detalhes de diálogo que fazem esses personagens ficarem ainda mais vivos. Isso porque vários deles têm sotaques e regionalismos muito particulares. A Vampira, por exemplo. No desenho clássico, a dublagem brasileira fazia ela falar como qualquer outro personagem. Para de jogar indireta, Tempestade. Vamos! Mas foi só com a versão legendada do novo programa que eu descobri que a Vampira é uma personagem do sul dos Estados Unidos, graças ao sotaque do Mississippi e às expressões específicas dessa região que se fazem presentes nas falas dela. O mesmo vale pro Noturno, que na dublagem da minha infância não tinha nenhum sotaque facilmente reconhecível. Minha aparência não ajuda muito. Mas aqui ele se expressa com um forte sotaque de alemão, falando inglês. Everything around us would not have been possible without the work of the X-Men. E teve também uma das maiores surpresas da nova animação, o Mancha Solar, um mutante brasileiro que no meio de frases em inglês muda do nada pro português. Please don't hurt me. I'm Roberto da Costa, heir to the Da Costa fortune. Por mais que grande parte da graça desses sotaques esteja na performance vocal dos dubladores, o pilar disso tudo são os diálogos e como eles são escritos. Quando o roteiro faz as falas carregarem expressões de outros idiomas e sotaques notáveis, o programa destaca ainda mais a singularidade de cada mutante, mostrando que cada um deles é único não só por conta do seu superpoder específico, mas também por conta da cultura de onde ele veio. Sem contar que é um jeito de indicar como os mutantes estão espalhados pelo planeta inteiro, e quando eles se juntam em prol de uma causa maior, é reforçada a mensagem idealista do Xavier de que a única salvação dos mutantes é a união. E quando eu prestei atenção nisso, eu vi como cada mutante tem um jeito muito próprio de se expressar. Personagens como Magneto, Professor Xavier e Fera, por exemplo, são muito inteligentes e eruditos, e isso se reflete em como o Magneto fala de maneira poética, como o Xavier usa um discurso professoral, e como o Fera usa termos científicos constantemente, além de trazer aspas de figuras históricas para recontextualizar os eventos que eles estão testemunhando. Agora, um personagem mais descontraído como o Morfo é um dos poucos que faz piadas constantes.
Já a Jubileu soa mais jovial que os demais por usar mais gírias, e assim cria-se um mosaico de personalidades variadas que se diferenciam não só pelos poderes e pelos visuais, mas também pelas palavras que saem da boca de cada um. Scimitar tongue, Gambit. You remain as always. Certo, então os diálogos já se destacam por ajudar na caracterização. Mas as falas de um roteiro servem a outros propósitos e, em histórias de super-herói, é muito comum que elas sejam usadas para criar frases de efeito. E X-Men 97 sabe muito bem como criar falas impactantes. E não se trata de ser impactante de forma barata ou forçada, porque a série vai evoluindo muitas dessas frases de efeito para que elas ganhem novas camadas e significados. Um dos meus exemplos favoritos é o bordão que dá nome ao primeiro episódio, To Me, My X-Men, que na tradução ficou como A mim, meus X-Men. Essa é uma frase clássica dos quadrinhos, proferida pelo líder para que todos se unam no momento de combate. E é nesse sentido que a frase é usada pela primeira vez no episódio 1. To me, my X-Men. Mas no final do mesmo capítulo, o roteiro recontextualiza essas palavras, inserindo elas dentro de uma frase muito diferente dita pelo Magneto. Everything he fought for now belongs to me, my X-Men. Essa é uma sacada muito boa. Se a ideia é mostrar o Magneto se apropriando do legado dos X-Men de forma ameaçadora, por que não simbolizar isso também com ele se apropriando do grito de guerra deles para se declarar como o novo superior? Assim, as mesmas 4 palavras compõem 2 frases de efeitos similares, mas com simbolismos quase opostos. Algo parecido acontece com outra frase clássica que a série resgata. Lá na animação original, o Gambit tinha um bordão pomposo para se anunciar. E essa frase retorna em X-Men 97, numa das cenas mais marcantes da temporada, quando o Gambit se sacrifica para derrotar o Sentinela que estava destruindo o Genosha. As palavras são exatamente as mesmas, mas o que antes era uma saudação, agora se transforma numa despedida. The name's Gambit, mon ami. Remember it. E não para por aí, porque a morte do Gambit deixa a vampira em luto, inspirando nela um espírito de vingança. E, num momento de ódio, ela traz de volta a frase do Gambit, transformando-a outra vez, só que agora num grito de dor de quem não consegue deixar de lembrar. E o terceiro exemplo disso é uma frase dita pelos vilões da temporada. No primeiro episódio, o Gyrick explica a visão dele de que, caso os humanos coexistam com os mutantes, isso vai acabar levando ao apagamento da raça humana em algum momento. E para deixar isso claro, ele manda a seguinte frase de efeito. Tolerance is extinction. Aí mais tarde vemos que o grande vilão da temporada não é o Gyrick, mas sim o Bastion. E para demonstrar como ele é um nível a mais de cruel, o Bastion complementa a frase do Gyrick, demonstrando como ele não tem compaixão nenhuma pelos mutantes. Tolerance is extinction. But even worse is empathy. Agora, por mais que os diálogos ajudem na caracterização e na criação de frases marcantes, ainda tem outro fator que me faz admirar as falas de X-Men 97, que é como o diálogo demonstra que a série não tem vergonha de ser melodramática. Muitas vezes a gente usa o termo melodramático como uma ofensa, mas, na sua essência, o melodrama é um gênero cinematográfico essencial e que criou obras-primas. Melodrama nada mais é do que um drama em que as emoções são amplificadas para serem muito marcantes e intensas. E não tem nada de inerentemente errado nisso. A questão é que foi dessa fonte que beberam as telenovelas, por exemplo, e como elas sempre foram vistas com preconceito por muitos, cada vez mais se associou a ideia de melodrama como algo ruim. Pois bem, se tinha um negócio que a série animada antiga dos X-Men fazia muito bem, era ser um novelão. Algo que veio dos quadrinhos escritos por Chris Claremont entre os anos 70 e 80. Esse roteirista fez os mutantes se tornarem personagens únicos porque ele não se focou somente em ação e aventura, mas também desenvolveu triângulos amorosos e dramas familiares que eram cruciais para a obra. E essa natureza melodramática se fazia presente também nos diálogos, tanto nas HQs quanto na animação que veio depois. Mas com o passar dos anos veio uma explosão dos super-heróis no cinema, e essas obras muitas vezes pareciam ter vergonha de alguns elementos clássicos dos quadrinhos, como as roupas coloridas, que foram transformadas em uniformes mais sóbrios,
E é claro, a natureza melodramática, que não ganhou espaço nesses títulos que queriam muito ser levados a sério. E quem é que leva melodrama a sério, não é? Não à toa, com o passar do tempo, essas produções de super-heróis foram dominadas por um estilo de diálogo que é quase a antítese das falas melodramáticas de antes. O estilo do Joss Whedon. Para quem não reconhece, o Joss Whedon é um roteirista e diretor que ficou famoso com as suas séries de TV, em especial Buffy, a Caça-Vampiros. E ele teve também uma carreira prolífica como roteirista de quadrinhos, escrevendo até mesmo para os X-Men. Pois bem, ele conquistou o público por vários motivos, e um deles eram os diálogos que ele escrevia, que eram rápidos, engraçados e cheios de sacadinhas sarcásticas. E foi exatamente isso que ele levou para o filme de estreia dele na Marvel Studios, o primeiro Vingadores. O estilo de escrita do Whedon casou perfeitamente com o que a Marvel tinha em mente para essa franquia, de fazer algo que fosse épico, mas também bem-humorado, algo que trata os heróis com respeito, mas que também tem uma descontração de quem não se leva a sério demais. What just happened? Please tell me nobody kissed me. E o sucesso de Vingadores foi tão grande que, de repente, o diálogo whedoniano passou a ser o jeito padrão dos personagens falarem em filmes da Marvel. Até mesmo nos filmes que não eram escritos e dirigidos por Joss Whedon. Inclusive, alguns dos cineastas que mais se deram bem nas produções do MCU foram os roteiristas e diretores com um estilo cômico de escrita bem parecido com o que o Whedon fazia, tipo o James Gunn com Guardiões da Galáxia e o Taika Waititi com Thor Ragnarok. And bury my sword deep in Asgard. Hang on. Give it a second. Assim, em alguns anos se criou uma moda de super-heróis engraçadinhos que fazem piadas e comentários autoconscientes sobre as suas aventuras. Com esse estilo se expandindo até mesmo para a concorrência dos filmes da DC, que começaram mais sóbrios e dramáticos, mas depois adotaram também a escrita bem-humorada da Marvel. Em parte graças a quem? Ao Joss Whedon, que foi contratado pela DC para comandar o filme da Liga da Justiça após a saída de Zack Snyder do projeto. A questão é que chegou um ponto em que isso deu uma saturada. Com o passar do tempo, parte do público passou a reconhecer o estilo de diálogo whedoniano e a sentir que ele estava ficando um pouco clichê depois de passarmos quase 10 anos ouvindo esses heróis falando sempre do mesmo jeito sarcástico, com piadas à torto e à direito. Um grande sinal disso são as paródias nas redes sociais e os memes zoando a escola Joss Whedon de diálogo. Mr. Stark, let me get this straight. You built the most amazing advanced AI in the whole entire world, but you use an iPhone 8? Ok, boomer. Mas então, se esse estilo de escrita deu uma cansada, qual pode ser a solução? Ora, por que não voltar para a era pré-Joss Whedon? Por que não revisitar um roteirista aclamado como Chris Claremont e trazer de volta o melodrama? Por que não ressuscitar os diálogos super expressivos e intensos dos anos 90? Pela lógica cíclica da moda, o que era antiquado agora volta parecendo refrescante e diferente. E é também por isso que os diálogos de X-Men 97 me chamaram tanto a atenção, porque no fundo essas falas são a antítese do estilo Joss Whedon de diálogo. Quando você faz os heróis ficarem fazendo piadinhas sarcásticas sobre tudo o que acontece com eles, parece que não existe espaço para uma admiração mais sincera e inocente da fantasia de herói. Mas X-Men 97 não quer seguir esse caminho. Em vez disso, o programa retrata com muita sinceridade o fascínio pelo drama e pela profundidade que essas histórias podem ter. Nada de sentir vergonha dos exageros. E quando essa lógica é levada para os diálogos, você percebe o poder narrativo que o melodrama pode ter. É fascinante, por exemplo, como a jornada dos mutantes é sempre pautada pelas emoções deles. Os roteiros poderiam facilmente, por exemplo, mostrar um embate após o outro com um foco nos poderes descolados e tals. Mas, em vez disso, a cada luta, reviravolta e catástrofe, a história toma um tempo para que os personagens possam reagir a esses eventos e expressar como se sentem. E disso nascem falas que traduzem a força dessas emoções. Quando a Tempestade perde os poderes no episódio 2, ela não apenas fica menos forte, é mais do que isso. Ela perde o contato direto com a natureza que ela ama tanto. E a gente sente o peso disso na reação dela. The breeze is gone. I cannot feel it. Nor the moisture, nor the air. Já nos momentos de conexão entre personagens, surgem frases que parecem aforismos sobre como viver. Quando o Noturno quer encorajar o Gambit a se declarar para a vampira após ele ter descoberto o clima rolando entre ela e o Magneto, é isso aqui que o Noturno fala. There is no love without sin. For love is best measured in what we forgive.
E sendo um novelão, é claro que o romance ganha vida com frases poéticas e intensas. Olha essa declaração do Ford para Tempestade. I could live forever, and still my endless imagination would never conceive of a thing as perfect as you. Ou então quando o Magneto quer expressar o tamanho da paixão que ele sente pela vampira, e aí ele manda essa aqui. Loving you makes broken men whole, so that even as you deny us, our heartache is not in vain. Sério, quando foi a última vez que um super-herói te fez pensar que ele foi escrito por Shakespeare desse jeito? Chega a arrepiei aqui. Mas também tem outra característica essencial dos X-Men que não dá pra esquecer, que são os ideais mais filosóficos e políticos representados nessas histórias, que sempre usaram o preconceito humano contra os mutantes como uma analogia sobre o ódio propagado contra grupos marginalizados do mundo real, e como agir frente a esse ódio. Uma das maneiras é encontrar força na sua comunidade e nas pessoas que você elege como a sua família, mesmo que elas não sejam a sua família biológica. Um sentimento ecoado nessa frase do Noturno para Jean Grey. Blood is blood. Family is a choice. Frente à intolerância, também se faz necessário denunciar as estruturas políticas que perpetuam o ódio, como o professor Xavier faz ao acusar os Shi'ar de serem colonizadores que apagam as culturas dos povos que eles dominam. Fearing this, you strike at the knees and claim you can help them walk again. But only if they assimilate. E quando a conversa pacífica não parece dar resultado, é comum que se expresse a raiva de quem está cansado de ser oprimido. Um sentimento com o qual Magneto luta a temporada inteira, expressando isso com palavras de impacto intimidadoras. I am trying to be better. Do not make me let you down. E assim vemos incontáveis outros exemplos de frases marcantes que traduzem as críticas que X-Men 97 faz ao racismo, ao colonialismo, ao elitismo, ao totalitarismo e a tantos outros problemas. Most other nations don't allow a terrorist to be their leader. Yet so many allow their leaders to be terrorists. Se muitas dessas emoções e ideias se transformam em frases memoráveis, é também porque os roteiristas com frequência fazem jogos de palavras. A fala do Magneto que eu acabei de demonstrar é um exemplo excelente pela forma como ele inverte a ordem das palavras líderes e terroristas para criar uma réplica sagaz. Essa mesma lógica cria também um dos momentos mais bonitos entre a Jean Grey e a Tempestade, com um jogo de palavras que se perde um pouco na tradução. A legenda diz isso. Make them mind your weather, sister, and them weather your mind. Mas se você prestar atenção no que elas estão dizendo em inglês, você vai notar que as palavras mind e weather são usadas com duplo sentido para criar uma inversão e fazer as falas se espelharem. Make them mind your weather, sister, and them weather your mind. E até mesmo quando você tem somente um personagem falando, você provavelmente vai ver frases inesquecíveis. Porque todo episódio de X-Men 97 tem um momento de discurso, mas esses não são monólogos enfadonhos. Eles costuram uma frase intrincada com a próxima, sempre refletindo de forma passional os ideais desses personagens presos em conflitos tão complexos e perigosos. E além de serem satisfatórios, os discursos também replicam a lógica da ação do seriado. Se você reparar, todo o capítulo tem a cena de luta de cair o queixo, o momento mais bombástico que serve para culminar o dinamismo do episódio. E de certa forma, os discursos de cada capítulo são o equivalente disso, mas para os diálogos. Assim como eu ficava esperando a luta mais intensa de cada capítulo, eu também comecei a ficar na expectativa para ver qual discurso poderoso eu veria no mesmo episódio. Isso demonstra que os monólogos não são forçados, mas sim integrados de forma orgânica à narrativa para demonstrar como palavras e ações andam frequentemente de mãos dadas. Magneto was right. Agora, por mais que essa intensidade melodramática afaste os diálogos de X-Men 97 do estilo mais cômico do Joss Whedon, não dá pra negar que a animação sabe ter os seus momentos de humor e de leveza também. Às vezes é pra subverter a nossa expectativa de que os personagens vão sempre falar de forma rebuscada. Oh, how I've waited to say these two words to you, old friend. Shut up. Outras vezes é sim pra trazer uma piada no meio de um momento tenso. I gotta talk to Hank about his taste in women. Tem também espaço pros trocadilhos toscos. Let me lend you a hand, friend. E é claro, tem esse momento incrível aqui, feito pra alfinetar os filmes de heróis que tinham vergonha de serem adaptações de quadrinhos. Lembra dessa fala aqui que tira sarro dos uniformes coloridos? You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex
Pois bem, agora o desenho pôde dar o troco. Am I going to war or a circus? What do you expect? Black leather? Esse é um uso de humor que funciona perfeitamente para essa série. Ele é frequente o bastante para trazer leveza em todos os episódios, mas não é frequente demais a ponto de distrair a gente nos momentos mais sérios e minar o peso dramático que o seriado propõe. É um equilíbrio delicado, mas que X-Men 97 tira de letra. The Greeks did love horses. And irony. Tá mais que evidente então por que eu não consegui parar de pensar nos diálogos de X-Men 97. Olha o tanto que essas falas fazem. Elas ressaltam a singularidade desse elenco diverso. Elas honram e refinam o legado dos quadrinhos e da animação original. Elas traduzem as emoções fortes com poesia surpreendente. Elas expressam os comentários sociais e políticos com grandiosidade e impacto. E se isso tudo não bastasse, esses diálogos ainda fazem X-Men 97 ser um oásis de sinceridade dramática em tempos de super-heróis sarcásticos, mostrando que o jeito Joss Whedon de escrever não é o único que existe para esse tipo de história. Junte isso tudo às lutas de cair o queixo, aos arcos de personagem profundos e à estética retro-atualizada, e você entende o que faz X-Men 97 ser uma das séries mais elogiadas do ano. E a segunda temporada já está em produção, felizmente. Então eu mal posso esperar pelos novos episódios e ouvir o que mais esses mutantes têm a dizer pra gente no melhor novelão que o mundo dos super-heróis já viu. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E, pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com valor mensal, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendações de filme toda semana, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cine Clube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.